capacitação. Tá gravando? Então, boa noite, pessoal. Hoje é o terceiro dia do nosso evento, né? O nosso primeiro evento de extensão sobre empreendedorismo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a nossa querida professora Cacilda, que possibilitou com que esse evento acontecesse e ajudou na organização. Professora? Boa noite a todos. Obrigada. Claro, que isso. Boa noite. Então, hoje a nossa capacitação será sobre como tirar os seus projetos do papel, né? E vai ser dada pelo Eduardo Filho, que é nosso vice-presidente da Elo atualmente. Eu vou deixar ele se apresentar propriamente mais para frente e passo a palavra para você, Eduardo. Todas as perguntas vão ser no final, tranquilo? Assim como o formulário de presença. Eduardo, pode ir. Beleza. Tá, gente, eu quero agradecer esse momento aqui. É uma ótima oportunidade para a gente estar levando a educação empreendedora aí para vocês, né? Eu espero aqui de verdade poder compartilhar um pouco da minha experiência que eu tive aí ao longo desses 2 anos de Elo. Entrei como colaborador, na verdade como trainee, logo depois passei a ser colaborador, e aí em seguida me tornei gerente comercial e agora estou como atual vice-presidente, tá? Então é isso, eu vou abrir aqui minha apresentação agora, para a gente já começar a falar do tema propriamente dito. Mas, só reforçando aqui os meus agradecimentos, tá? Agradecer a professora Cacilda, por estar proporcionando esse momento, e também aos membros da Elo, que trabalharam bastante para que esse evento fosse possível, eu vi o tanto que eles se esforçaram, e eu realmente espero que vocês possam sair daqui, enfim, muito mais interessados em empreendedorismo, e espero que vocês gostem da apresentação, tá? Então, beleza, deixa eu dar início aqui, vou compartilhar a tela. Pode ser, Felipe? Posso compartilhar aqui já? Claro, fica à vontade. Agora o palco é seu. Beleza. Opa, alguns spoilers. Então, só me apresentando rapidamente, né, me chamo Eduardo Noronha França Filho, 24 anos, e estou aí como atual vice-presidente da Elo. Beleza. Gente, então vamos falar do que interessa, né? Como tirar a sua ideia do papel, aplicando ferramentas para que a sua ideia se torne um negócio. Eu estava comentando, inclusive, com a professora aqui antes de iniciar a apresentação, de que a gente poderia fazer diferentes abordagens, tá? Em cima desse tema. A gente poderia falar, por exemplo, de como é que vocês poderiam tirar a ideia do papel no sentido de, sei lá, alguma coisa mais pessoal, de querer, por exemplo, fazer uma viagem, né, algum projeto mais pessoal mesmo seu. Só que eu acredito que justamente por a gente estar na Semana do Empreendedorismo, o bacana é da gente poder discutir aqui nessa apresentação como é que a gente pode, a partir de uma ideia, construir um negócio, abrir a tua própria empresa, a partir de uma ideia, né? Então, o tema será esse, a gente vai fazer essa abordagem aí. Espero que vocês gostem. E aí é o seguinte, gente, para não ficar só num monólogo aqui, né, só comigo falando, eu acho que seria bacana de vocês interagirem um pouco comigo também. Então, vai ter alguns momentos da apresentação que eu quero poder fazer algumas perguntas, tá? Se vocês puderem repetir, responder, seria massa. É claro que a gente vai deixar aí alguns minutos finais para outras dúvidas, mas acho que seria bom da gente fazer essa dinâmica aí. Tá bom? Pode ser assim, Felipe? Demais, Dudu. Beleza, então vamos lá. Gente, primeiro, a primeira pergunta, né? O que cada uma dessas empresas aqui possui em comum? Não sei se vocês já ouviram falar delas. Loft, Descomplica e Amazon. Amazon, eu tenho certeza que sim, ela é bem conhecida, mas, primeiro, né? O que essas empresas possuem em comum? Se vocês conseguiriam me responder, vocês podem aí tirar o microfone para falar. Quem arrisca? Cara, eu arrisco dizer que foram todas empresas que começaram pequenas e com uma ideia inovadora, que não tinha sido feito antes. Mas é um chute, eu não conheço a Loft, por exemplo. Não tá errado, não tá errado.
tá certo em partes, né? Mas mais alguém conseguiria me falar se vocês conseguem identificar alguma coisa em comum entre essas empresas? Quiserem mandar no chat também. Tá, beleza, gente. Deixa, Seguinte. Opa, oi. temos um participante. Eu posso estar errado, mas eu acho que elas são predominantes assim na internet, né? O marketing digital e tal. Elas não têm um forte meio físico para. Eu acho que é tipo isso, não sei. Sim, sim. Elas fazem muito uso do marketing digital, né, cara, que está muito na alta, e, enfim, eles fazem muito uso de tecnologia em geral, tá? Mas o que eles possuem de fato em comum é uma única coisa: eles estão resolvendo um problema, tá? Eles estão resolvendo um problema da sociedade e, de certa forma, estão causando um impacto positivo. Eles estão, de certa forma, fazendo com que a vida de muitas pessoas estejam mais fáceis. Eles estão contribuindo, de certa forma, assim, se a gente fazer uma análise um pouco mais profunda, para que essas pessoas sejam, inclusive, mais felizes. Então, existe um impacto nisso, né? E justamente porque eles estão resolvendo muitos problemas. A Loft, por exemplo, só para inteirar um pouco vocês aqui, a Loft é uma empresa do mercado imobiliário, tá? Eu, como engenheiro civil, achei interessante, estudante de engenharia civil, achei interessante trazer essa empresa aqui como exemplo. A Loft, ela, por exemplo, o CEO, o nome dele é João Viana, e aí como é que ele teve a ideia, por exemplo, de fundar a Loft? Cara, ele tentou comprar um apartamento, e aí ele teve que visitar vários apartamentos, ele não estava conseguindo achar aquele que atendesse nas necessidades dele, foram várias visitas mesmo, e quando ele encontrou, ele não conseguiu assinar o papel. Teve alguma restrição lá no documento do imóvel e não foi para frente. E aí, beleza, aí depois foi mais outra peregrinação, e quando ele encontrou o imóvel, ele resolveu fazer uma reforma, muitas pessoas fazem isso, e aí saiu muito mais caro do que ele esperava, enfim, foi uma baita dor de cabeça, ele teve que gastar muito dinheiro com isso, e aí o que era um sonho acabou se tornando um pesadelo, certo? Muitas pessoas, né, elas pretendem comprar um apartamento, por exemplo, porque, enfim, elas pretendem casar, existe um aspecto emocional nisso aí ela ter que passar por tudo isso é complicado. Mas aí ela, tendo em vista esse problema, né, a Loft, ela foi lá, a partir de inteligência artificial, enfim, aplicando tecnologia, eles conseguiram construir uma plataforma que facilitasse nesse processo de compra, né, e facilitasse tanto para o proprietário que quer vender um imóvel, quanto para o cliente. Enfim, aí, claro, você evita muito estresse e, de certa forma, está causando um impacto. Só que a gente ainda tem a Descomplica, por exemplo, que, na minha opinião, gera um impacto ainda maior. A Descomplica, vocês conhecem a Descomplica, gente? Alguém? Se eu não me engano, é algo sobre educação de aulas online? Exatamente. A Descomplica, por exemplo, eles têm uma plataforma online, né, que leva ensino de preparação para o Enem, e é um custo muito irrisório. Então, a R$ 20 a mensalidade, você consegue ter ensino de qualidade, e consegue se preparar para o Enem. Isso aí, enfim, há 5 anos atrás, por exemplo, eu desconhecia, nem sabia se existia essa plataforma, mas eu gastei muito dinheiro no cursinho preparatório, eu tenho certeza que teria sido muito mais fácil se eu já tivesse conhecido essa plataforma antes. E olha só o impacto que eles estão causando. Eles estão levando educação para muitas pessoas, inclusive de baixa renda, e estão dando a oportunidade para que essas pessoas possam ter acesso a um ensino superior de qualidade, gratuito, e ter a oportunidade que, inclusive, a gente está tendo aqui agora. Né? Isso aqui, na minha opinião, inclusive, é uma oportunidade ímpar da gente estar se desenvolvendo, estar trocando informações, e a Descomplica, ela está contribuindo nesse sentido. A Amazon, até então, os livros, né, se você quisesse ler algum livro, quisesse consumir algum conteúdo, você precisava comprar por aquele livro impresso. Existe um impacto ambiental nisso, né, de você ter que produzir toda aquela papelada, enfim, dos livros. Existe também um certo impacto na construção de Kindles, por exemplo, né, que é o suporte que você tem para ler livros digitais,
mas o impacto, se comparado a livros impressos, ele é menor. Tem um artigo, inclusive, foi uma tese de mestrado, na verdade, da UFMG, que eles fazem essa análise entre o Kindle e os livros impressos, e eles perceberam que os livros impressos estavam causando muito mais impacto. Então, em suma, o que essas empresas estão fazendo é, além de estarem resolvendo problemas, eles estão fazendo da sociedade um melhor lugar para se viver, certo? E é justamente por isso que a gente precisa falar de empreendedorismo, né? E não só isso, tá? Existem vários outros motivos que eu acredito que é fundamental a gente levar esse tema mais a sério, que é o empreendedorismo. Um outro motivo, ele vem a partir dessa frase. A jornada empreendedora, ela tem muito a ver com aumentar o nível de consciência. Só para contextualizar um pouco melhor vocês, antes mesmo dessa apresentação, eu pesquisei bastante para estar trazendo esse conteúdo para vocês, e eu encontrei um livro que se chama Vai Lá e Faz, do Thiago Matos. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um cara que estudou na Singularity University, que é uma universidade sediada na NASA, né, ali no centro do Vale do Silício, e foi fundada pela Google, inclusive, e os caras lá, eles discutem, enfim, desafios globais, eles já estão pensando em quais serão os principais desafios para os próximos anos, para os próximos meses, daqui a algumas décadas. E aí, nesse livro, o Thiago Matos, ele fala justamente essa frase, que a jornada empreendedora, ela tem muito a ver com aumentar o nível de consciência. Eu achei massa isso aqui, porque eu tenho percebido muito isso dentro da Elo, dentro da EJ. Eu vejo que as pessoas, elas entram na empresa pensando principalmente em se desenvolver, né, enfim, a melhorar suas habilidades comportamentais, seriam soft skills, né, e também os hard skills, que são as habilidades técnicas. Só que à medida que elas vão participando da EJ, elas vão aumentando o nível de consciência, elas vão pensando mais no coletivo, ou seja, eles querem poder levar mais isso para outras pessoas. E aí chega a um nível, inclusive, que a gente quer, de fato, causar um impacto muito maior do que na própria EJ. A gente quer externalizar isso, impactar também de forma positiva os nossos clientes. E o Thiago, ele fala justamente isso, que isso é muito comum na jornada empreendedora. Então, temos mais aqui outro motivo para que a gente comece a empreender, que é, de fato, a gente deixar de pensar mais em nós mesmos e começar a pensar mais no coletivo, para que a gente consiga causar impacto e fazer da sociedade um lugar melhor para se viver. E aí, fazendo uma análise um pouco mais profunda, tá? Vamos falar aqui agora do tio Ari. Quem já ouviu falar dele? O Aristóteles, olha só que bacana. Ele fala o seguinte, que existem 2 tipos de felicidade, tá? Isso aqui foi uma frasezinha que eu encontrei, enfim, eu aprendi agora a meditar recentemente, e aí, pelo um aplicativo, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Lojong. E aí tem várias frasezinhas que vão passando lá no aplicativo, alguns insights, e aí me apareceu essa frasezinha, eu falei assim, cara, eu vou levar isso aqui que eu acho que faz sentido. E aí o que o Aristóteles falava era o seguinte, de que existem 2 tipos de felicidade, né, e que é a felicidade condicionada e aquela felicidade que é proveniente daquilo que trazemos ao mundo e não daquilo que obtemos do mundo. E onde é que eu quero chegar com isso? De que a gente, na jornada empreendedora, a gente consegue, inclusive, manter um bem-estar nosso. A gente consegue, inclusive, sermos mais felizes, de certa forma. Porque, a gente vai estar, de fato, causando impacto, certo? E, a partir disso, a gente tem uma certa felicidade que é, inclusive, chamada de eudaimonia. E aí, inclusive, tem um outro livro também, que é do Jordan Peterson, ele é um psicólogo, no seu livro 12 Regras para a Vida, que ele fala o seguinte, cara, se você pretende ser uma pessoa mais feliz, acaricie um gato quando você encontrar um na rua. Ou seja, faça o bem, de certa forma. E aí, tem agora algumas pesquisas científicas, inclusive essa pesquisa foi divulgada na revista Nature Communications, do aumento dos níveis de ocitocina e dopamina no cérebro quando você faz o bem, certo? E, beleza, onde é que eu quero chegar com tudo isso? De que temos aqui, na verdade, 3 grandes motivos para a gente já começar a empreender.
O primeiro é, de fato, causar impacto e resolver problemas e fazer da nossa sociedade um lugar melhor para se viver. O segundo é estar aumentando a nossa consciência, certo? Nosso nível de consciência, começar a pensar mais no coletivo. E em terceiro é para que a gente tenha um melhor bem-estar, né? Porque, pô, se a gente está fazendo um bem para as outras pessoas, de certa forma a gente se sente melhor com isso também. Então, beleza, esse foi só um início para a gente ver da importância que é de já começar a empreender. Vamos agora ao tema propriamente dito, né? E aí, beleza. Ok, falei aqui dos motivos da gente começar a empreender, e o que acontece é o seguinte, na maioria das vezes, a gente tem uma ideia, tá? Só que a gente não consegue botar em prática essa ideia. E por quê? Existem alguns bloqueios. Aqui a gente está partindo da premissa de que a pessoa já teve a ideia, tá? E esses bloqueios aqui eu tomei como referência o que eu li no livro do Thiago Matos, ele fala bastante disso, não vai lá e faz o título do livro. E aí, dentre os bloqueios que ele levantou, 3 me chamaram a atenção, que é a memória afetiva, a capitalização e as competências. O que ele quer dizer com a memória afetiva? Cara, existem pessoas que tiveram um ambiente familiar mais propício para que ela desenvolvesse um perfil mais empreendedor, tá? São famílias, por exemplo, que, pô, o cara, ele quis, enfim, por exemplo, mudar de cidade para estudar em outro lugar, e os pais, eles não impediram, falou assim, você pode ir, a gente apoia, se não der certo, a gente está aqui para te estender a mão. Então, geralmente, quem é de um ambiente familiar assim, tem mais um perfil voltado ao empreendedorismo, porque ela não tem medo de errar. E no empreendedorismo o que a gente vê muito é isso, você não pode ter medo de errar, porque o erro é constante, faz parte. Agora, isso não quer dizer que para você que, enfim, isso não é culpa sua, eventualmente você não teve a oportunidade de ter um ambiente familiar tão propício para desenvolver um perfil assim, isso não quer dizer que você não seja empreendedor e acabou. Na verdade, a partir do momento que você tem essa consciência, porque às vezes a gente não tem, né? A partir do momento que você tem essa consciência, você já começa a trabalhar melhor isso em você. Então, você passa a conviver mais com pessoas que tenham essa pegada empreendedora, enfim. E a partir desse relacionamento, meio que por osmose, né, você vai se desenvolvendo. Claro, você sempre pode se desenvolver. E o segundo item seria a capitalização. E o que é isso? É que muitas vezes a pessoa, ela não toca para frente, ela tem uma ideia, mas não começa a executar de fato, porque ela acha que precisa de grana, precisa de dinheiro para começar. Só que isso não é verdade, tá? A gente pode começar, assim, a empreender sem dinheiro. Existem vários métodos para isso. A primeira, você pode conseguir convencer um investidor, se você de fato conseguir mostrar que a tua ideia é válida. Inclusive, enfim, hoje está muito na alta as empresas que têm no seu core business o impacto social. Eu citei aquelas empresas que elas estão gerando algum impacto, estão causando um certo bem, mas existem empresas que estão causando um impacto muito maior. Já no seu core business mesmo, elas querem impactar, enfim, por meio da educação, já são questões mais políticas mesmo, questões sociais. Essas empresas, elas estão conseguindo muita vantagem. Então, se você conseguir mostrar essa tua ideia para um investidor, é bem provável, por exemplo, que você consiga dinheiro de um investidor aí, né? A partir do momento que você mostra a tua ideia. E aí, outras ferramentas que você pode utilizar é o seguinte, muitas pessoas, elas começam a tocar um projeto trabalhando. Então, você pode fazer, por exemplo, como a gente sugerido aí nesses cursos de investimento, né? Você juntar 6 meses ali para juntar uma grana, para então formar o seu fundo de emergências para só depois começar a investir em ações e tal. A ideia pode ser parecida aqui para você começar a empreender. Você pode tirar 6 meses ali para juntar uma grana, né? Porque provavelmente você vai precisar de alguns recursos mesmo. E aí vai trabalhando no seu projeto em paralelo, cara. E aí depois você pode sair e aí você já tem aquele dinheiro ali para te ajudar. E uma terceira forma de você conseguir essa grana
é de você vender o teu produto, vamos supor que, enfim, você tá pensando em algum produto para lançar ali no mercado, você vender o produto e com base na receita, você bancar os seus custos. Então, seria uma maneira invertida, né? Ao invés de você primeiro bancar os custos e só depois pensar na receita, você já conseguiria pagar seus custos com a receita. É uma terceira forma de capitalização. E em terceiro são as competências, né? Muita gente não começa a empreender porque, pô, eu preciso desenvolver aqui no meu lado comercial, na minha forma como eu lido com as pessoas, enfim, persuasão, vários outros critérios importantes, e aí ela trava, congela e não vai para frente. Só que não, né? A gente começa a se desenvolver fazendo, então é empreendendo mesmo. E beleza. Esses aqui são alguns bloqueios, mas tem outros, tá? Então, eu, inclusive, sugiro que vocês entrem lá no livro do Thiago Matos para se aprofundarem um pouco melhor, que eu vai lá e faz. Lá fala de outras coisas. E aqui agora, a gente vai começar, a gente falou então dos motivos, falando um pouco dos bloqueios, vamos falar agora de qual que é o passo a passo para que você, a partir da tua ideia, consiga criar a sua empresa. Então, aqui a gente tem um framework, né, que, por exemplo, o que está sendo dito aqui para a gente é o seguinte, que a partir de uma inspiração, né, e aí você tem uma vontade, em seguida você tem a ideia, a gente começa a dar desdobramento aí no processo. Então, primeiro, inspiração, vontade, ideia, em seguida, protótipo, MVP, projeto, negócio e empresa. E tudo isso aqui, ele precisa ser regido por um propósito. Por quê? Gente, empreender não é fácil. Existem algumas dificuldades e, de verdade, é importante que vocês tenham um propósito que realmente te faça levantar da cama ali todos os dias, que te movimente mesmo para conseguir alcançar esse objetivo, porque senão fica um pouco mais difícil. Então, esse framework aqui, ele explica bem, eu acredito, como é que é todo o processo. E aí, depois que você tiver conseguido consolidar a empresa, a ideia é que a gente consiga ter um organismo distribuídos e auto-organizados. A ideia aqui é que realmente todo mundo assimile, né, você abrir uma empresa e que todos os membros entendam exatamente como é que tem que ser feito cada um dos processos, enfim, esteja claro para eles o propósito, missão e valor, é quando você chegou no ápice, a partir daquela ideia que você teve. E o que a gente pode perceber aqui também é que a zona de conforto ele vai diminuindo, né? Se a gente olhar aqui para essa primeira barrinha da vontade, você está no nível de conforto maior. E à medida que você vai descendo, vai diminuindo. E a tendência é essa, o nível de conforto ele vai diminuindo. Agora vamos falar então cada uma dessas etapas para que fique de forma mais clara, né? Todo o processo de você conseguir tirar uma ideia do papel e de fato começar a empreender. E aí eu espero também aqui compartilhar alguns exemplos para ficar bem claro mesmo com vocês como é que funciona. Então vamos lá, né? Os 7 passos para que você tire a sua ideia do papel. Primeiro, é inspiração, né? E o que é a inspiração? A inspiração, ela é simplesmente o combustível, né, para que você seja estimulado a ter uma ideia. Então, é ela quem vai energizar, vai te dar energia para que você tenha ali um processo criativo e consiga ter uma ideia para começar a empreender, né? E aí, como é que eu faço, então, para mim ter essa inspiração? O que eu preciso fazer? Tem um curso que se chama Reaprendizagem Criativa, do Murilo Gun. Esse cara, ele deu uma palestra no Eneg de 2019, e, enfim, ele também estudou na Singularity University, lá na NASA, e hoje ele tem um curso online para realmente mostrar para as pessoas como é que elas podem desenvolver esse lado criativo. E uma coisa que ele fala é que, na verdade, as pessoas elas já são criativas, elas nascem com isso de maneira intrínseca a elas. Elas são criativas por conta própria, só que, à medida que elas vão crescendo, vão tendo algumas interações sociais, enfim, elas vão perdendo um pouco dessa criatividade. Enfim, ele fala, inclusive, de alguns mitos, né,
de alguns bloqueios também, que impedem dessa pessoa ser mais criativa. Então, a inspiração está muito relacionada à criatividade, e aí um primeiro passo para que você desenvolva isso, que você tenha essa inspiração e, de fato, comece a empreender, é lendo livros, enfim, uma viagem que você fez, ou uma conversa com um amigo, pode ser qualquer coisa, né? E por isso que é importante a gente sempre estar aberto ao novo, não estar aqui centrado só numa coisa só. Eu sempre comento isso com os membros da Elo, inclusive, e o Murilo Gun, ele também fala disso no curso dele, do conhecimento em forma de ter. O que é isso? É que a gente, desde o início, a gente vem ouvindo muito, a gente sempre escutou que a gente precisa ter um conhecimento especializado, focado numa única coisa, né? Inclusive tem um livro que fala a respeito disso, que é a única coisa. Só que ele não é contra o Murilo Gun ao conhecimento especializado, mas ele defende que a gente precisa ter um conhecimento de forma de ter, que é você ter esse conhecimento especializado e ter um conhecimento mais generalizado. Para que você realmente estimule essa sua criatividade e assim você consiga se inspirar em temas mais diversos. Você possa ver coisas que, enfim, possam te ajudar nessa inspiração. Tá aí uma dica, então, para a gente estar se inspirando mais, né? E isso é importante, porque não adianta a gente ter toda a gasolina do mundo, todas as ferramentas do mundo, se eu não tiver aquela faísca para causar o fogo, de verdade mesmo. Eu preciso de uma faíscazinha ali, e a faísca é inspiração. Beleza, vamos para o próximo item. Vontade, né? Então, você teve ali aquele momento de inspiração, e aí a segunda etapa é a vontade. E o que é isso? Primeiro, a gente teve o start com a inspiração, e a vontade é para que você, quando você, por exemplo, se sente desafiado em fazer alguma coisa, tá? Você não sabe ainda do que é exatamente. Você ainda não teve a ideia, tá? Eu vou explicar um pouco melhor isso aí depois, mas pode estar um pouco confuso isso. Mas até que você tenha a ideia, você primeiro passou pela fase de inspiração, teve a vontade, e aí só depois você tem a ideia, que é o que ele fala no livro dele, o Thiago Matos, no livro do Vai Lá e Faz. E aí, beleza, você se sente desafiado a fazer algo nesse momento, só que você não sabe exatamente ainda do que se trata. Então, por exemplo, você quer fazer uma viagem, você está com vontade de fazer uma viagem, só que você não sabe ainda para que local que é. Se vai ser para, sei lá, para os Estados Unidos, para a Ucrânia, para o Vietnã, você não sabe. Você tem a vontade de fazer aquilo, e é um universo imenso de possibilidades, pode ser qualquer coisa. Só que é o seguinte, a vontade ela vai estar te acompanhando não só nesse momento, antes mesmo de você ter a ideia, mas como em outros momentos também do desenvolvimento daqueles passo a passo ali até você conseguir a sua empresa. Você precisa ter muita força de vontade durante essa jornada, certo? E aí vocês podem me perguntar, Dudu, como é que eu consigo estimular minha força de vontade? Essa é uma boa pergunta. E aí, no curso do Murilo Gun, ele apresenta esse gráfico, que se chama o estado de flow. Basicamente é o seguinte, enquanto eu tenho alguns psicólogos, né, que falam, por exemplo, o Jordan Peterson, que fala que a felicidade está muito mais relacionada no bem-estar que a gente proporciona às outras pessoas, na generosidade, enfim, a gente teve até pesquisas científicas que falam isso. Tem outros psicólogos que falam o contrário. Um deles é um psicólogo húngaro de um nome bem esquisito, bem diferente mesmo. E aí ele começou uma pesquisa para tentar responder a seguinte pergunta, né? Por que algumas pessoas que perderam tudo na guerra continuavam felizes e outras que não perderam praticamente nada ficaram amarguradas e infelizes? E aí ele chegou nessa teoria que é do estado de flow. O que é isso? Para que você esteja em estado de flow, fluxo, êxtase, feliz, você precisa calibrar esses dois eixos, que é o desafio por habilidade. Então vamos lá, só para ficar mais claro. Quando eu tenho baixas habilidades, mas um alto desafio, eu fico ansioso, né? Eu começo a ficar preocupado e fico um pouco ansioso. E aí também pode acontecer de eu ter um baixo desafio, mas eu ter alta habilidade para alguma coisa. E aí eu fico relaxado, ou posso ficar entediado. Com essas duas coisas em baixa, você fica apático. Você fica
Não, beleza. Tipo, não dá tanta importância para aquilo. E agora, quando você aumenta tanto seu nível de desafio quanto de habilidade, você fica em estado de fluxo, né? Enfim, não sei se vocês já passaram por isso, mas é quando, enfim, por exemplo, comigo em particular, vou dar um exemplo. Já aconteceu no estado de guerra. No estado de guerra, com gamificação, e aí só para deixar claro, o que é uma gamificação, né? Uma gamificação que aconteceu na Elo. Uma gamificação nada mais é do que uma iniciativa, assim, para que estimule mesmo um ambiente competitivo com base em elementos de jogos. Então, enfim, algumas empresas juniores, eles fazem analogia a Super Mario, enfim, para realmente estimular esse engajamento e esse ambiente competitivo. E aí, no estado de guerra, por exemplo, enfim, a gente estruturou grupos, né, na empresa, e eu vi um desafio ali, eu tinha que conduzir o meu grupo, e eu falei, cara, como é que eu vou conseguir conduzir da melhor forma possível? E aí, eu estava me sentindo um pouco ansioso, que eu queria poder ajudar, de certa forma, e tal. E aí, o que eu fiz? Eu fui tentar desenvolver minhas habilidades, eu fui tentar conhecer novas coisas, e foi aonde eu conheci, por exemplo, a startup enxuta, eu fui ler alguns conteúdos de prospecção, enfim, para realmente ajudar nessa caminhada. E aí, cara, você começa a ler ali, ó, e você tá num estágio de fluxo, você começa a ler e vai lendo ali com atenção, a concentração, a energia muito alta. Eu diria que isso é o estado de fluxo. Então é isso, é uma forma de você estar estimulando a sua força de vontade, tá? Calibrando o desafio com as habilidades. Beleza. Então a gente falou da inspiração, falamos da inspiração como start de todo o processo, a força de vontade para dar continuidade no processo, né? E aí, assim, agora a gente tem a ideia, tá? E aí aqui a gente também tem alguns bloqueios, né? Porque muitas pessoas param nessa etapa aqui. Vai só ter a ideia e não começa a executar. Por que que elas não executam? Vários motivos. Eu listei 3, que é pensamento de cofre, fator multiplicador e o vale das ideias. O que é o pensamento de cofre? É aquela pessoa que, enfim, ela acha que está com a fórmula da Coca-Cola. Ela não quer compartilhar, segura aquela ideia dela ali, meu Deus, ninguém pode ficar sabendo disso, senão eu perdi meu negócio. Ela não compartilha. Isso é um problema, não é uma vantagem. Isso é um problema porque, primeiro, caso você compartilhasse a tua ideia, você já ouviria opiniões de outras pessoas, iria validar a sua ideia, certo? A sua hipótese, enfim, se faz sentido ou não. Você poderia já começar a prospectar por clientes, e com a ideia circulando por aí, você se obriga a realizá-la rapidamente para não passar vergonha. Tem muito isso, né? De pessoas que, enfim, elas definem um objetivo pessoal e aí elas estão com dificuldade de alcançar aquele objetivo, aí elas vão lá e se comprometem nas redes sociais, divulgam lá o que elas estão fazendo para se comprometer publicamente, assim, e realmente começar a tocar o barco. Então, isso aí vale para tirar a tua ideia do papel também, que é você compartilhar e aí você, de certa forma, você está se colocando à prova, tá? Já vai existir uma pressão maior ali para que você não fique só no campo das ideias. E uma outra vantagem de você compartilhar a ideia e não cair nessa de pensamento de cofre é que você provavelmente vai receber alguma ajuda. Às vezes você está conversando com algum amigo seu ali, falando de um produto, e aí um amigo seu fala assim, cara, eu tenho um amigo meu que tem justamente esse material que você precisa para começar a tirar a ideia do papel. Então, assim, vem a ajuda de onde você menos espera, desde que você compartilhe com a ideia, enfim. Isso é importante. O fator multiplicador. Aqui é o seguinte, no livro do Thiago Matos, ele inclusive mostra uma tabela lá, de que a melhor ideia, a ideia mais brilhante, ela vale $20. A ideia mais brilhante, sem execução. Sem execução, enfim, você pode ter uma Amazon, um Instagram, sua ideia vale $20, não vale mais do que isso. E aí ele faz uma relação com a execução. À medida que você aumenta o nível de execução daquela sua ideia, o valor
daquilo ali vale muito mais. Então, você pode chegar a milhões, enfim, desde que tenha execução. Aqui ele quer enfatizar a importância de não ficar no campo das ideias e realmente começar a ser executado. E aí, um outro item é o Vale das Ideias. O que é isso aqui? Por exemplo, tem muitas pessoas que elas não põem em prática porque é muito mais confortável quando você está no campo das ideias. Quando na sua cabeça é tudo uma mil maravilha, vai dar tudo certo. Só que quando você começa a executar, você começa a ter seus primeiros obstáculos, suas primeiras dificuldades, e aí as pessoas sabendo disso, enfim, às vezes nem sabendo, de forma meio que inconsciente, elas não começam a executar, né? Elas preferem ficar na zona de conforto ali. Então, esse é um terceiro motivo, né? São esses três: pensamento de cofre, o fator multiplicador e o vale das ideias. As pessoas acham que só por ter uma ideia brilhante, né, só voltando aqui para ficar mais claro, é no fator multiplicador, só por ter uma ideia brilhante, ela já tem, enfim, meio caminho andado, mas não, tem que executar. Beleza, então a gente teve a ideia, né, e aí, como é que a gente executa essa ideia propriamente dito? Como é que a gente começa a botar mãos na massa? Então, a gente começa a falar de prototipação e MVP. Quem leu Startup Enxuta sabe do que eu estou falando. E aí, nesse livro do Thiago Matos, ele faz mais algumas reflexões sobre isso, ele aprofunda mais nisso. O que é um protótipo? O protótipo é a proposta do seu negócio. Então, existe uma diferença, tá, em relação ao MVP. E o MVP é o mínimo produto viável, é o produto teste, a peça piloto. Qual que é a diferença? O protótipo é para quando ainda não tem grana. Ninguém botou dinheiro na mesa ainda, você não está fazendo uma avaliação comercial do seu produto. Você está avaliando se tem interesse pelo seu produto. Então, vamos pensar num exemplo aqui para ficar mais claro de prototipação. Você compartilha com algum amigo seu e fala o seguinte: cara, eu acho que ele no setor universitário tem demanda para um pet shop de produtos sustentáveis. É uma ideia, é o que você acha. Agora, quem garante isso, né? E aí é que são elas. Então, você precisa botar o seu protótipo em ação para saber se de fato tem interesse por isso. E aí, aqui não tem dinheiro. Então, o que você poderia fazer, por exemplo, cara, fazer uma fanpage, esse é o seu protótipo, fazer uma fanpage, e aí colocar uns 3 produtos ali, sustentáveis, para divulgar um pouco, fazer um marketing digital de leve, para saber se tem interesse. Se o retorno for positivo, então ok, deu certo. Isso seria mais prototipação. MVP a gente já está falando de quando tem dinheiro no negócio. E por que é importante a gente ter um MVP? É para que a gente possa falhar mais rápido, de forma mais inteligente e gastando menos dinheiro, tá? E aí, algumas pessoas, elas caem no problema de pensarem demais, planejarem demais, e quando lançam o produto, já gastaram muitos recursos, muito dinheiro, e aí quando eles lançam um produto não tem demanda, as pessoas não se interessaram por aquele produto, é prejuízo. Então tem que ser um mínimo produto viável, mas é mínimo do mínimo mesmo. Inclusive tem uma frase que circula lá no Vale do Silício, que é o seguinte: se seu produto ele não for para te passar vergonha, então você não tem um mínimo produto viável. Você já enrolou, já passou do prazo, já se aperfeiçoou demais. Então tem que ser um negócio muito mínimo mesmo. Só que, claro, não pode ser tão irrisório ao ponto de não validar a sua ideia, né? Porque às vezes você lança um produto assim com tão poucos recursos que não faz sentido para o produto que você quer lançar. Entende? Então isso é importante, você tem que calibrar, tem que ser um meio termo. Então é isso, eu espero que esteja ficado claro a diferença entre protótipo e MVP. Protótipo é quando não tem dinheiro e MVP é quando tem. Protótipo é mais quando você está ali com seus amigos, validando uma ideia, e MVP é para quando você já está fazendo uma avaliação comercial. Mas
vamos lá, né? Eu falei do MVP, eu falei do protótipo, como é que eu consigo, de fato, rodar esse MVP? E aí aqui eu quero trazer um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu falei da empresa do Pet Shop de produtos sustentáveis, mas acho que essa ideia aqui ela pode ser melhor. Vamos lá, primeira coisa, você quer lançar um MVP, você precisa criar uma hipótese, certo? Então, vamos supor que você está passando ali em frente uma lojinha de sucos naturais. Você compra aquele suco, gostou demais daquele suco, e toda vez ali agora você passa, né, fica no seu caminho para ir para a universidade. E aí toda vez você passa ali naquela lojinha de suco natural, você gostou demais. E aí, num belo dia, você em casa, assistindo sua Netflix, tomando seu suquinho verde, natural, você tem ideia, e se eu fizesse o meu próprio suco? E se eu começasse a ganhar dinheiro? Que esse negócio é muito bom, mas eu acho que pode ficar ainda melhor com as receitas aqui, que, enfim, você teve uma ideia de receita. E aí você vai, então, tentar, você tem uma hipótese. Você acha que pode vender, pode ter um negócio ali a partir daquela ideia, que é os sucos naturais da sua receita. E aí, você tem uma hipótese e você quer validar essa hipótese. O que você faz? Segunda coisa, criar um protótipo para validar a sua hipótese. Então, você pode fazer o seguinte, convida seus amigos, faz uma festinha para tomar suco verde. Não é nem para tomar cerveja, não, é para tomar suco verde. Vamos tomar suco verde, vamos ver o que esse pessoal acha do meu suco, né? Vamos ver se realmente eu consigo validar a minha ideia de que isso aqui pode virar um negócio. E aí você chama seus amigos, pá, troca uma ideia, cada um bebe o suco, e aí você tá ali, você lançou seu protótipo, foi seu suco e tá validando a ideia. Você precisa agora testar o produto, né? Então você primeiro vai chamar, ao invés de você perguntar, por exemplo, o que aquela pessoa acha do seu suco, não faz isso não. Não faz isso não, porque fica muito aberto. A melhor coisa que você pode fazer ao invés de ser em grupo, inclusive, é você chamar a pessoa no canto e perguntar, cara, e aí, no que a gente pode melhorar nesse suco aqui? Eu acho que não tá bacana, tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Porque aí é certeza, você já tá induzindo aquela pessoa a fazer algum feedback pro seu suco ali. Então, essa é uma dica boa, hein? Fica aí a dica. Tipo, a pessoa já vai falar, eu acho que você poderia, enfim, tá muito doce, não sei o quê. Já é uma forma de você receber feedback. E a próxima etapa é você testar isso no mercado. Aqui a gente já entra na parte de MVP, né? Que é o terceiro passo. O que você poderia fazer? Sei lá, na lanchonete da universidade, eu vou conversar com a tia do lanche ali, se eu consigo um espaçozinho para dividir com ela ali, de eu tentar vender os meus sucos, para tentar conseguir alguma grana, para realmente saber se tem negócio. Porque enquanto não tem dinheiro é uma coisa, para quando bota dinheiro, aí o negócio começa a ficar mais sério. Então, quando você começa a cobrar. Beleza, e aí você compartilhou, você falou ali com a tia do lanche, ela liberou esse espaço, e depois disso, cara, você rodou o protótipo, vamos lá, vamos tentar recapitular aqui. Você se inspirou, enfim, né, nesse caso em especial, foi pelo suco, foi por um evento assim aleatório. Então a ideia do conhecimento em forma de T é isso, você pegar as ideias de diferentes ângulos, diferentes fontes. Se inspirou, depois você tem que ter uma força de vontade para dar continuidade no negócio, tá? Então você tem que estar mantendo ali a roda girando. E em seguida você teve a ideia que foi do suco, né, de realmente tentar vender esse produto. E aí agora você rodou uma prototipação ali entre os seus amigos, teve um interesse, teve um retorno positivo, rodou um MVP na universidade, por exemplo, e aí teve algumas vendas, conseguiu validar, então, no quesito comercial, deu certo. Só que aí agora a gente vai para a próxima etapa, que aliás, né, aqui ainda a gente tem o ciclo 333, mas depois da etapa de MVP, a gente entra na parte de projeto, tá? Eu vou falar melhor adiante, mas esse ciclo 333 aqui eu trouxe só para poder
nortear melhor como é que a gente pode rodar esse MVP. Isso aqui eu achei muito massa do livro do Thiago Matos, porque na Startup Enxuta não é dito isso. Então, quem leu só Startup Enxuta, isso aqui vai ser uma novidade. Que é, cara, como é que é esse negócio de MVP? Quantas vezes eu preciso rodar? Qual que é o prazo para mim ter que rodar? Qual que é o time? No livro ele fala o seguinte, o ciclo 333, você tem que rodar 3 MVPs em 3 semanas, recolher pelo menos 3 feedbacks por MVP e queimar pelo menos 3 favores. Eu acho que o que pode ter gerado dúvida aqui é nessa parte de queimar 3 favores, né? Que negócio é esse? Você roda os seus 3 MVPs em 3 semanas, ok? Cada MVP em uma semana, tá? E aí você precisa recolher pelo menos 3 feedbacks por MVP que você rodou. Mas o que é queimar pelo menos 3 favores? É o seguinte, vamos supor que você está mexendo com algum equipamento, alguma coisa assim, e aí pode ser que seja a hora de você pedir aquele favor para aquele seu amigo, de, por exemplo, emprestar a garagem dele para você armazenar seus equipamentos. Aí a gente lembra de Steve Jobs, né? Ele, por exemplo, ele chamou os amigos dele lá, pegaram a garagem como exemplo, começaram a tocar o negócio e hoje a gente tem a Apple. Mas esse seria um dos favores, ou sei lá, você precisa mobilizar muitas pessoas, e aí como é que eu faço para conseguir essa mobilização? Fala com a sua amiga que é DJ, que é para tocar umas músicas ali, para conseguir ter uma galerazinha ali, num espaço para você conseguir mobilizar esse pessoal, que isso pode ser importante para o seu negócio, enfim. São os favores que você pode ir queimando, você pode queimar 3 favores nesse ciclo 333 aqui. E aí, claro, né, é importante que você possa retribuir depois, tá? Enfim, aqui você já começa a ficar um pouco mais sério, dependendo da situação. Beleza. E aí eu queria só poder fazer um parêntese aqui do seguinte, no final das contas, você ter que rodar um MVP, ele é metodologia científica para resolução de problemas. E aí é o seguinte, eu bato muito nessa tecla dentro da empresa, na verdade, né? Tipo, desde o início da minha gestão, que eu falo bastante, por exemplo, do PDCA. E existe uma analogia, tá? E é o que eu quero poder mostrar aqui para vocês. E aí, além do PDCA, enfim, ciclo Lean Startup, a nova filosofia de gestão, tudo isso aqui são ciclos, né? E tudo tem a mesma ideia, são metodologias científica para resolução de problemas. O PDCA ele é mais indicado para gestão de um negócio, por exemplo, enfim, você já tem uma empresa, e aí você precisa resolver problemas de negócio ali, enfim, o que você faz? Você aplica o PDCA. E aqui é o ciclo do MVP, que é basicamente você teve a ideia, construiu o produto, rodou o MVP, mediu o feedback, os dados. E aí você teve o retorno, você aprendeu alguma coisa com aquilo, roda outro ciclo e vai. E o que é essa filosofia de gestão aqui? Isso aqui foi uma coisa que foi criada pelo Márcio Fernandes, ele foi um gestor da Electro, que é uma empresa de engenharia elétrica, e ele conseguiu na empresa, durante a gestão dele, conseguir 98% do nível de satisfação dos colaboradores. E o que ele fez? Ele implementou isso aqui, que é o PDCA, só que de uma outra forma. Basicamente, isso aqui é você acreditar no que você pode melhorar, é uma gestão voltada para as pessoas, por isso que ele conseguiu esse nível de satisfação. Então, você primeiro precisa acreditar no seu desenvolvimento, em seguida, você precisa realizar aquilo que você se propôs a fazer, em terceiro, medir, em quarto, compartilhar, e o ciclo continua. Isso aqui é um processo para te, de fato, manter alinhado com suas expectativas da empresa, com você mesmo, e o título do livro, inclusive, se chama Felicidade dá Lucro. É realmente uma gestão voltada para as pessoas. E é isso, de maneira geral, o PDCA. Só para explicar um pouco melhor. Você executa, você planeja, na verdade, executa, confere, e depois você atua em cima daquilo ali. Então, você implementa, consolida aquilo que você planejou, que você viu que pode dar certo. Todos eles são ciclos, tá? Como vocês podem perceber.
Eu achei importante fazer esse parênteses porque lá na etapa de empresas, a gente pode fazer uma relação com o PDCA, tá? Então, beleza. Vamos recapitular mais uma vez para não ficar muito obscuro isso aqui. A gente teve a inspiração, veio a vontade para a gente ter que manter o processo, e em terceiro a gente rodou o MVP, certo? E aí a gente agora entra na fase de projeto. E o que é a etapa de projeto? Aqui a gente vai entender o projeto como aquela etapa quando você sai dos ciclos experimentais do MVP e passa a operar em ciclos reais, frequentes e regulares. Então, aqui a diferença é um pouco complexo, mas basicamente é que você ainda estava num experimento, você não sabia se ia dar certo aquele negócio seu. Agora você já sabe que pode dar certo, você já consegue ganhar um dinheiro ali, você ainda não tem lucro nessa parte, tá? Isso é importante ser dito. Então, você está só custeando as despesas e eventualmente aparece uma despesa que você não estava esperando, enfim, você vai melhorando, inclusive, nos seus planejamentos, você vai fazendo alguns ajustes e correções durante esse processo, mas sempre rodando o ciclo, coletando feedback, implementando, melhorando, e aqui você está em busca do lucro. E isso é importante porque, assim, existe um certo, como é que eu posso dizer? A gente tende a não olhar isso aqui com bons olhos, né? Em busca do lucro, mas, primeiro, o lucro não é o mais importante, mas ele é um pilar fundamental para que você consiga implementar a sua ideia e construir a sua empresa. E, pô, se for realmente uma empresa que vai, de fato, gerar impacto, né, que vai resolver problemas, enfim, problemas que eu digo desde questões sociais, educação, cara, você tem que mais mesmo que pensar no lucro para que esse seu negócio seja sustentável, para que a sua ideia vá adiante, isso é importante, né, existem, inclusive ele cita no livro, o Thiago, de algumas ideias que super massas, super sustentáveis, mas que não foram para frente, por questão de o negócio não ser sustentável, tipo, o negócio que eu digo de não ser sustentável não estava tendo lucro para arcar com os custos, enfim. Beleza. E aí a gente sai da etapa de projeto e entra na etapa de negócio. Aqui a gente já começa a ter o primeiro lucro, tá? E aí você precisa fazer a seguinte pergunta: no final do mês, o seu saldo está sendo positivo ou negativo? Se está sendo negativo ainda, você ainda está na fase de projeto. Agora, se já começou a ter uma grana ali, não, então você já tem um negócio, você já está, enfim, realmente ganhando dinheiro com aquilo. E aqui você aumenta o seu nível de maturidade, né? Agora você tem muito melhor estruturado do que você precisa fazer, enfim, o seu suco antes que era vendido num copo, agora você vende numa garrafa, tem uma etiquetinha, tem todo um negócio, já daquele suco, aquele exemplo que eu comentei anteriormente. Já tem todo um negócio mais bem estruturado. E aí, a partir da etapa de negócio, a gente chegou no finalmente, na empresa, né? E o que é a empresa? Aqui já é um outro universo, tá? Aí aqui já entra muito, enfim, voltando já no PDCA, né? Aqui já aparecem outros problemas, e aqui você precisa estar sempre lidando com pessoas, estar sabendo levar bem a mensagem, é outro universo. Mas, como dica, o PDCA, é claro, né? E aí, uma coisa que eu achei interessante também é o seguinte, né, desse livro, do Thiago Matos. Garantir que o negócio irá sobreviver mesmo sem você. Ele entende por empresa isso. Então, é você sair do ciclo de operação e ficar por conta da parte estratégica. E aí as pessoas têm que ter muito claro exatamente o que elas precisam fazer, enfim. E na verdade, você deixar o seu legado, tá? Então, por exemplo, ele fala um negócio bacana, de que as ideias, por exemplo, de Martin Luther King, Steve Jobs e Madre Teresa de Calcutá, elas sempre vão ser maiores do que eles mesmos. Então, eles conseguiram deixar o legado. Quando a gente diz em legado, é isso. Quando as suas ideias, elas são maiores do que você mesmo. Martin Luther King lutou, por exemplo,
contra a discriminação racial, enfim. Steve Jobs, ele levou o questionamento da gente sempre estar tentando quebrar paradigmas, né? Questionar o status quo. Isso são coisas assim que são maiores do que eles e vai estar ecoando aí, enfim, para o resto das gerações. Madre Teresa de Calcutá tentou lutar contra a fome, né, a pobreza, e todos, então, respondendo essa pergunta, o que essas personalidades têm em comum é justamente isso, eles tiveram ideais maiores do que eles mesmos. Claro que eu não estou falando aqui para vocês abrir uma empresa para, eu tenho que impactar o mundo, eu tenho que levar meu legado. Não, mas é que você precisa deixar que aquela empresa continue rodando, mesmo que você saia, tá? Então, a ideia do legado é principalmente essa. Mas ele traz essa abordagem no livro também. Claro que a gente sempre precisa estar sonhando grande, né? E aí, só para fazer um resumo, lições aprendidas. Vamos recapitular tudo que eu disse aqui. Primeiro, para que a gente tenha a ideia, a gente precisa primeiro estar inspirado. A gente precisa daquela faísca, daquela fagulha para botar fogo no negócio. E aí, como é que você faz isso? Conhecimento em forma de T, como estímulo para novas ideias. É uma forma de você estar aumentando o seu repertório cultural. Então, faça isso. Leia, sei lá, livros que você não tem interesse. Vai lá ver não sei, ver qualquer coisa, o canal do Boi, revista Capricho, ler qualquer coisa para que a partir daquilo ali você tenha ideias que possa ajudar no seu negócio, né? E em segundo vontade como principal catalisador no processo criativo, tá? E aí vocês precisam se lembrar do gráfico de flow. Então, tentem sempre balancear o desafio e suas habilidades. Se vocês acharem que suas habilidades estão muito altas, aumenta um pouco o desafio, né, para que realmente você esteja em estado de fluxo. Ideias só são ideias, o importante é a execução. Então, vai lá e faz, que é o título do livro que eu comentei aqui ao longo de toda a apresentação. Cria um MVP, tá? Tente, fale mais rápido, de forma mais inteligente, gastando menos dinheiro possível. Crie um projeto, mantendo um processo contínuo de ajustes e correções, e o importante aqui é ter foco no aprendizado. Então, não é que você tem que ter um produto pronto ali, mas que você tem que ter foco no aprendizado. E torne seu projeto sustentável, ou seja, ele precisa de lucro para estar conseguindo pagar o negócio, enfim, os custos. Então, o lucro é importante. E torne seu negócio uma empresa, deixe o seu legado. E aí, em relação às referências bibliográficas, o Flow, esse livro aqui está em inglês, mas tem outros em português. E o psicólogo que eu havia comentado, nome estranho, é esse cara aqui, né? E lá ele faz toda a abordagem, a teoria do estado do flow. Esse aqui é o livro que eu comentei durante toda a apresentação, vai lá e faz. Como empreender na área digital e tirar sua ideia do papel. Então, assim, gente, se ficou um pouco confuso, tá? A apresentação, se vocês quiserem se aprofundar mais no que ele fala, acho que seria bom de vocês lerem o livro. E por fim, tem aqui o livro do Márcio Fernandes, que é Felicidade dá Lucro, que é em relação à filosofia de gestão, né? Isso aqui é muito aplicado para quando você já tiver uma empresa, para como você, de fato, faz com que o nível de engajamento seja mais alto, para que você consiga ter uma cultura de desenvolvimento ali, enfim, uma gestão voltada para as pessoas. Então, eu sugiro vocês lerem esse livro aqui. E, gente, era isso. Nossa, até cansei tanto que eu falei. Podemos abrir aí para as dúvidas. Top demais, Dudu. Inclusive, parabéns pela apresentação. Foi muito massa, mano. Verdade. Se alguém tiver alguma dúvida, galera, pode ligar o microfone, perguntar, ou até mesmo enviar no chat que a gente vai ler aqui, tranquilo? Eu vou começar lendo algumas coisas que estão no chat aqui antes disso. Que primeiro era algo que eu comentei, né, na hora que você estava falando sobre inspiração, que me lembrou muito de uma coisa que o Breno sempre fala, né, que você é a média das 5 pessoas que você convive. E as pessoas, elas têm muita
eu vejo que as pessoas que têm mais ideias são aquelas que sempre buscam sair da zona de conforto, né? E quando você está rodeado de pessoas que estão acostumadas a fazer isso, às vezes você consegue também, às vezes, tirar uma ideia dessa pessoa, ou aquela pessoa acaba te inspirando. Sim, mano, exatamente. Vocês lembram de eu ter comentado lá na apresentação de que esse é um dos bloqueios, inclusive, né? A pessoa, por ter convivido num ambiente familiar que não fosse tão propenso para que ela desenvolvesse um perfil empreendedor, ela às vezes acaba não tirando a ideia do papel. Ela se sente, enfim, como é que eu posso dizer? Ela não se sente capacitada para conseguir tirar a ideia do papel, de começar a desenvolver o negócio. Então, aí, que a gente pode fazer? Cara, é você estar convivendo com outras pessoas, né, que te estimulem e que te peguem na mão, certo? Acho que aqui na empresa a gente faz muito isso, né, cara, tenta, vai lá, aplica a tua ideia, vamos ver o que pode virar. Aqui, na Elo em especial, a gente dá essa oportunidade para que todos consigam ter alguma ideia, querer implementar, a gente não barra, a gente, vamos tentar, se der certo, beleza, deu certo. Se não deu, tudo bem, a gente tenta de novo. Então, aí a gente começa, né, tá promovendo um certo desenvolvimento mesmo, e aí aquele ambiente familiar que não foi tão propício já não é mais importante, porque agora aquela pessoa ela tem a oportunidade de estar se desenvolvendo. Perguntaram aqui também como saber se sua ideia é inovadora com tanta diversidade, com tantas ideias diferentes. Essa pergunta é boa, hein? Como saber que sua ideia é inovadora com tanta diversidade? Tá. Cara, deixa eu pensar um pouco melhor nessa pergunta sua. O que é uma ideia inovadora, né? Eu acho que uma ideia inovadora é aquilo que é uma ideia disruptiva, talvez, que quebra paradigmas, enfim. A gente está acostumado de uma forma, e aí, para resolver determinados problemas que talvez não seja mais eficiente, uma ideia inovadora é uma forma de resolver aquele problema, só que por um ângulo que ainda ninguém tinha visto. Olha, eu vou dar um exemplo que, inclusive, o Murilo Gun passa no curso dele, de reaprendizagem criativa. Vocês já se perguntaram por que os nenéns, os recém-nascidos, eles precisam ficar num berço com um monte de grade, assim, e, tipo, danado para eles começarem a chorar por causa disso, né, porque, pô, os bichinhos se sentem meio que presos ali. O Murilo Gun, ele pensou numa outra solução, que seria, na minha opinião, uma ideia inovadora, respondendo a sua pergunta. Por exemplo, do bebê ter só o colchãozinho dele ali, tem inclusive um nome específico para esse tipo de berço, mas é o seguinte, é claro que um quarto fechado e tal, mas o bebê ele pode levantar da caminha dele, ele pode, o nenenzinho, ele pode andar ali, tal, você não tem mais aquele problema de você ter que acordar de madrugada para ter que ir lá atender o seu neném para ver por que ele está chorando. Na maioria das vezes pode ser outras coisas, mas talvez porque ele está se sentindo preso ali, meio que enjaulado. Agora você tem uma caminha, né, que fica no chão, ele pode levantar, sair. É uma ideia disruptiva, uma coisa inovadora para resolução de problemas, tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, o Gabriel. Se não tiver ficado muito claro, você me fala. Uma coisa que eu também considero uma ideia inovadora é que, no caso, eu penso como ter uma ideia inovadora, né? Eu vejo que existem muitas pessoas no mundo e várias pessoas têm ideias o tempo todo, sabe? Eu acho que uma coisa que você pode fazer é começar com uma ideia muito parecida com uma que já existe, sabe? Tentar modificar ela um pouco, e aí você cria o MVP dela e conforme você vai escalando a ideia, ela vai mudando. E às vezes ela acaba se tornando algo completamente única depois, entende? Top. Não, você falou tudo. Nesse curso mesmo, sério mesmo, tentem fazer esse curso depois do Murilo Gun. Ele fala disso. Tipo assim, gente, a criatividade, existem alguns mitos para a criatividade. Um deles é o mito do acaso, o mito da criação, né? A criatividade é aquela pessoa que consegue criar do nada. Você tá tomando banho, pá, eureka, né? Tem aquele negócio do eureka, né? Que é tipo, cara, enfim, não sei se já ouviram falar da história do eureka, que é o cara que estudou o impulso lá para saber se a coroa do rei realmente era de ouro, e aí
Você já ouviu falar dessa história? Ou Eu, não? particularmente, nunca ouvi. Eu também não. Não, mano. É a do De física. Arquimedes, né, velho? Exatamente, do Arquimedes, exatamente. Então, a gente tem um pouco desse mito de ser do acaso, da criação, só que não. É tipo, tudo é uma questão de combinatividade. Então, entra no que o Felipe falou. Às vezes, aí existe alguma coisa ali, você não precisa criar um negócio do nada. A partir do vários repertório que você tem, de outras pesquisas que você fez, você combina com aquilo que já existe e aí você tem uma ideia inovadora. Por exemplo, a roda, criação da roda. A gente acha que foi do nada, né? Tipo assim, os caras estavam andando lá e eles chegaram na conclusão de que a roda deveria ser circular porque faz mais sentido. Não, muito provavelmente eles viram um coco caindo do pé lá, viram um negócio rolando e falaram, isso aí dá certo pro meu carro aqui, ó. Vamos fazer da roda circular porque o negócio roda. Então, assim, o que eu quero dizer é que não é que é um negócio do nada. Esse é um mito. Você pode ir combinando as coisas de diferentes visões e chegar numa ideia criativa. Existem alguns bloqueios também, que, enfim, algumas coisas, bloqueios educacionais, sua vivência familiar, que eu já comentei, bloqueios mercadológicos, cerebrais, que te impedem um pouco de ser criativo, mas no final das contas, se eu tiver que resumir, explore o maior número de coisas e dá muito certo, e claro, tentam fazer o curso do Murilo Gun. Beleza. Top, Dudu. Outra pergunta aqui da Gabriela Vasconcelos. Para empreender, necessariamente devo ter uma ideia inovadora? Não. Você pode empreender, claro, isso na verdade é o mais comum, né? Você pode empreender, enfim, num mercado que já existe, só que, assim, eu acho que o impacto ele tende a ser menor, talvez. Não necessariamente, mas eu acredito que a receita tende a ser menor porque você tem mais competitividade, né? Você tem mais concorrência, dependendo. Mas, respondendo a sua pergunta, não. Você não precisa ter uma ideia inovadora. Beleza. Teve uma hora que você falou sobre o ciclo 333, né? E teve uma hora que você falou sobre rodar 3 MVPs. Só que eu penso que, tipo assim, o MVP é a sua ideia em uma versão simplificada e menor, sabe? É o mínimo produto viável daquela ideia. Então, como é que você vai rodar 3 MVPs de uma ideia só, sabe? Sendo que esses 3 MVPs deveriam representar essa uma ideia apenas. Faz sentido que eu perguntei? Faz sentido. Faz sentido. Mas pensa comigo. Vamos voltar ao exemplo do Sul, que eu acho que foi um exemplo que foi bacana. Tipo, cara, você rodou seu primeiro protótipo ali, seu primeiro MVP. Agora tem dinheiro, a gente tá falando de dinheiro nesse caso, certo? Você rodou seu primeiro MVP lá na lanchonete, Como é que é o nome da lanchonete? Eu esqueci, mano. Da lanchonete da UFG. Eu também. Agora deu branco também. Essa aí. Delícias, isso. Beleza, você falou falou com a tia lá do Delícias, ela te resolveu ceder um espaço para você colocar seu suco lá no freezer dela lá, certo? E aí, esse é o seu primeiro MVP, com alguns sabores. Então, você rodou um MVP, e aí você viu que para aqueles sabores não estava dando muito certo. Então, você vai lá e muda os seus sabores, ou você aumenta a quantidade de sabores, e aí você roda outro MVP porque você viu que aquela quantidade de sabores não estava dando certo, então você vai focar só nos sabores, enfim, você sempre está fazendo novos testes para saber o que se encaixa melhor na demanda, saca? Basicamente é isso. Aí você tem 3 semanas para estar fazendo essas validações, você tem um tempinho razoável para você fazer essas validações. Na primeira semana você bota 2 sabores, na segunda semana vai 3, não deu certo aqueles 2, você acrescenta mais um, você tira um, que você viu que não teve tanto resultado, é isso. Isso me lembra muito também do PDCA, né? Que é o... se você puder falar a sigla aí, que eu sempre esqueço. PDCA. Mas é Plan, Do, Check and Act, né? Isso, exatamente. Então, inclusive perguntaram aqui no chat para você comentar um pouco mais sobre o que é o PDCA.
você puder falar um pouco, inclusive eu acho que a galera vai Show. conseguir linkar com isso que você está falando agora do MVP. Top, beleza, beleza. O PDCA ele é mais voltado para quando você já tem a empresa consolidada, né? Enfim, na verdade é uma metodologia científica para resolução de problemas, mas ele é muito mais indicado para esses casos. Então, assim, para quem é de EJ aqui, eu acho que é bacana da gente falar sobre o PDCA. Como é que funciona o PDCA? Você, por exemplo, vamos pegar o meu caso, né? Entrei como vice-presidente, cheio de pepino para ser resolvido. Cara, como é que a gente pode resolver esses problemas aqui? É quase que intuitivo já, a gente já faz isso de forma meio que intuitiva, automática. Mas o PDCA basicamente você tem um problema, e aí você faz um brainstorm com a galera, você junta com o pessoal, vamos falar desse problema. Gente, o que vocês acham que está causando esse problema? Né? E aí você primeiro foca primeiro nas causas. Vamos pensar nas causas, o que está gerando esse problema, juntamente com todo mundo ali naquele brainstorm. E aí, depois você faz uma priorização desse problema, porque senão você vai ficar doido com tanta coisa. Então, você faz uma priorização dessas causas, na verdade. Existe uma certa confusão, né, entre causas e problemas. Mas, para ficar mais didático aqui, causa, enfim, são problemas também que geram outros problemas. É um pouco complexo, mas vamos lá. A questão é que você tem seus problemas e aí você faz um brainstorm para pensar no que está causando aqueles problemas. A partir daquelas causas, você pensa nas soluções em conjunto também com o time. Então, você faz outro brainstorm ali, e aí você priorizou as causas, né? Você pegou 3 causas. Então, agora eu vou pensar em 3 soluções, cada uma para aquela causa ali. E aí você designa responsáveis para resolver aquele problema. A gente pensou em conjunto quais são as soluções, e aí cada um vai resolver. E aí a gente pode usar o 5W1H, né? Que é você estruturar um plano de ação para ser resolvido aquele problema. Isso a gente faz o tempo todo. o 5W1H. E aí, então, você planejou. Agora você tem um planejamento. É a parte do plano. E aí, agora vamos executar. E aí, vamos lá. Depois de um mês, você para com o time de novo. E aí, gente, o que virou? Deu certo? Não deu? Quais foram as dificuldades? Vamos pensar nas dificuldades. E aí, a gente mede isso com os indicadores, porque a gente precisa estar medindo se de fato deu para resolver ou não. Então, sei lá, vamos pensar num exemplo. A gente tem um prazo médio de apresentação de proposta vamos supor, que seja de 10 dias. E a gente sabe que isso está influenciando na taxa de conversão. A gente não está conseguindo fechar tantos projetos por causa dessa demora. Então, o que a gente pode fazer? Junto o time, vamos discutir sobre isso. E aí a gente pensa lá, os orientadores não estão ajudando. Vamos pensar no que a gente pode fazer com os orientadores. Sei lá, vamos tentar definir um contrato e esse orientador sempre vai estar orientando esse projeto. É uma possibilidade. Então, eu vou ter que pesquisar o tipo de contrato, como é que vai ser, né? Porque geralmente a gente fecha contrato com o orientador depois que fechou o projeto. Vamos tentar ter meio que um plano, né, para ele fidelizar com a gente. E aí, nesse contrato, a gente deixa claro o seguinte: você tem 2 dias para me responder depois de apresentado o escopo, orientador. Se ele assinou, então beleza. Então, você planejou, pensou na estrutura desse contrato, e aí você executou, e vamos ver se vai ter efetividade. Será que vai, de fato, reduzir no meu prazo de apresentação, não vai aumentar na minha taxa de conversão de projeto? Se sim, então o negócio deu certo. Vamos melhorar, vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Né, uma outra pessoa pode ter ficado, por exemplo, eles podem ter falado, acho que a gente não fecha tanto o projeto porque falta ainda capacidade técnica e tem um plano de ação para aquilo. Então, enfim, a gente pode ter melhorado nesse item aqui, mas pode melhorar no outro, então é um ciclo, né? E se não tiver melhorado? Às vezes a gente teve alguma dificuldade em implementar esse contrato, o que foi? Aí a gente faz um novo planejamento. Então é um ciclo, vai sempre, não para, a gente não pode estagnar, né? E aí o bom disso aqui é que você não precisa acertar de primeira, porque como você já sabe que é um processo de evolução contínua, cara, eu vou fazer o que é possível de ser feito aqui, né, e a gente vai aperfeiçoando aos pouquinhos, com calma, não precisa ser aquele negócio doido, só que é bom isso para a gente ter um norte, estar orientado a, de fato, resolver o problema.
O PDCA seria isso. E aí, só para fazer uma analogia com os outros ciclos, porque são ciclos. É sempre você analisando um problema, verificando, né? Você realiza, aplica a solução, verifica e roda de novo um novo planejamento. O MVP é isso também. Beleza, top. Mais umas perguntas aqui. Por exemplo, você criou o MVP e conseguiu chegar até o final e montar a sua empresa, por exemplo, sabe? Você tem alguma dica para saber como manter essa empresa sustentável e como fazer para escalar essa empresa e quando escalar a empresa, sabe? Aumentar o tamanho dela, por exemplo? Entendi. Cara, quando a gente fala de negócio escalável, eu acredito que a gente está falando de marketing digital, como é que a gente consegue alcançar maiores escalas, enfim, de forma que mais pessoas acessem seu produto, né? Então, você inicialmente, no seu MVP, em etapa de experimentação, você não vai divulgar para muita gente, porque tem vários defeitos, várias coisas que você precisa melhorar ali. Então, esse negócio de conseguir escala é muito mais na etapa experimental, né? Tipo, no MVP, na parte de MVP. Você ainda está fazendo um experimento e ainda passou para a parte de projeto, aí você já começa a aumentar mais a escala divulgando para um público maior. Então, você sai do seu ciclo aqui de amizades, da universidade, tenta, sei lá, abrir um canal do YouTube para divulgar isso. É uma forma de se aumentar a escala, dependendo do produto. Tem aquele negócio do Marco Rocha, não sei se vocês já ouviram falar desse cara, que ele tem um programa de marketing digital que é voltado para lançamentos de infoprodutos, enfim, para você conseguir muita escala. É um método, tá, de você conseguir mais escala, mas o fato é que depois que você chegou na empresa, você já tem seu negócio muito bem estruturado, né, você já escalou, enfim, eu acho que, na verdade, você sempre pode conseguir novos mercados, mas você já conseguiu muita coisa aí. Beleza. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Você falou sobre... Quando você estava falando sobre MVP e tudo mais, você continuou falando, enfim, onde teve um momento que você falou sobre achar investidores, né, e achar pessoas para colocar dinheiro naquele seu produto, né? Você tem alguma ideia de onde procurar essas pessoas, sabe? Às vezes você não tem muitos contatos ali, você teve uma ideia, quer colocar ela à tona, só que você não sabe por onde começar, sabe? Precisa do dinheiro para executar ali, mas você não sabe como fazer. Tem alguma dica? Existem plataformas, cara, é uma fintech, não sei se vocês já ouviram falar de fintech, mas são startups no setor financeiro, de fundos, de várias pessoas que botam dinheiro naquele fundo ali e você consegue, sei lá, você entra na plataforma e lança é um negócio meio informal, saca? Você consegue contribuições de vários pequenos investidores para aquele seu negócio. Eu preciso entender um pouco melhor isso, mas é uma opção para você conseguir de grana, de investidores. Agora, como você encontrar um investidor em específico, cara, essa é uma boa pergunta. Eu acho que é muito do networking mesmo, né? Enfim, como é que tá a sua rede aí de relacionamentos, né? A gente precisa entender um pouco melhor disso. Eu já pensei, né, voltando um pouco essa análise assim para Elo, porque a gente muitas vezes precisa de recursos. A gente precisa, por exemplo, comprar um leads para prospectar. A gente precisa de alguma forma estar investindo em momentos, principalmente quando a gente não tem tanta grana, vamos supor, Enege. A gente precisa ter esse recurso destinado para a Enege, mas como é que a gente investe em outras áreas da empresa que a gente sabe que é importante? Por exemplo, uma opção seria eu falar com a Goiás Júnior. Eu preciso né, ter esse suporte. Como é que a gente conseguiria, sei lá, eu acho que investimento não seria o caso, mas uma doação. Eles já me falaram que existe essa possibilidade, que é na mesma pegada, né? Mas, enfim, isso aqui é muito mais de networking, eu acho. Top. Tá. Agora vamos para as duas últimas perguntas aqui. Muitas pessoas falam que ter uma ideia, para ter uma ideia é bom pensar fora da caixa, né? Só que como pensar fora da caixa? Eu acho que
Essa é a pergunta de fato, sabe? O que que quer dizer pensar fora da caixa, por exemplo? Entendi. Aqui a gente entra nos mitos novamente, né? Como pensar fora da caixa. Cara, existem vários mitos, a gente precisa primeiro ter consciência desses mitos e para que a gente realmente tenha mais perspectiva. Mas é importante que a gente sempre esteja já com um olhar crítico para as coisas que a gente está lendo, coisas assim de onde você menos espera, saca? Tipo, sei lá, eu dei esse exemplo, mas é real. Por exemplo, uma propaganda de unha, de um esmalte, cara, aquilo a priori não quer dizer nada, mas existe um marketing pesado ali. Será que aquele marketing eu não poderia aplicar para um outro produto que não tem nada a ver, mas talvez não faça sentido aplicar? É você pegar de diferentes lugares coisas que você viu e tentar adequar a sua realidade, de forma resumida. Então, é a partir daí que você consegue gerar alguns insights e pensar fora da caixa, certo? Na minha concepção. Vai ter um outro curso do Murilo Gun, porque nesse primeiro ele só falou dos bloqueios, dos bloqueios, dos mitos. Ele falou dos 4 mitos, que é mito da criação, mito do dom, mito do artista. Eu sempre esqueço de um trem, velho. O outro mito do acaso. E aí depois ele fala dos bloqueios que é educacionais, mercadológicos e cerebrais. E aí nesse outro curso que ele vai falar agora é sobre as ferramentas para você ser mais criativos, para você aplicar um negócio na prática. Então aí vai muito do que você falou, né? Como é que a gente pode de fato pensar fora da caixa? Ele vai te passar essas ferramentas. Então fica aí a sugestão. Beleza. E última pergunta, não sei que alguém tenha mais alguma pergunta para mandar no chat. Quando você vai fazer a prototipação, você pode sonhar mais alto ou você deve manter o seu protótipo ali mais no chão, digamos assim, sabe? Com mais pés Cara, no chão. pés no chão, pés no chão. Lembra da frase do pessoal lá do Vale do Silício? Eles falam o seguinte: ó, se o seu MVP ele não for para te passar vergonha, então já tá errado. Você já passou do time, já aperfeiçoou demais, já trabalhou demais naquele seu MVP. Não. Por quê? Você já gastou recursos, já gastou dinheiro, já gastou energia. E aí você vai lá, quebra a cara, não tem adesão pelo aquele produto seu, e aí? Cadê aquele dinheiro seu? Foi embora. Né? Cadê aquela energia que você tinha? Talvez você fique até mais desengajado. Pô, eu tava tão empenhado nisso aqui, achei que ia dar certo, não deu. Né? É importante a gente ir aos pouquinhos. Então, roda um formulário primeiro de interesse, um negócio de graça. Faz uma fanpage lá para saber quantos cliques deu no seu produto. Entendeu? Um negócio assim, bem de leve mesmo. Que aí você falou, pô, isso aqui tá fazendo sentido. Inclusive, cara, eu queria poder trazer essa pegada para ela, saca? Mas enfim, a gente precisa conversar melhor sobre isso. É um pouco do treinamento da BJ, se for parar para pensar, né? Que é você conhecer melhor as dores de mercado e resolver problemas, é sempre fazendo essa validação, esses ciclos, enfim. Então, eu acho que é isso, pessoal. Não temos mais nenhuma pergunta. Acho que a gente pode encerrar por aqui, mas só avisando que o link para responder o formulário para conseguir a emissão do certificado tá aí no chat, tranquilo. Amanhã nós não teremos palestra, será um dia de descanso, mas sexta-feira nós voltamos com uma roda de conversa com um pessoal muito legal que a gente chamou, que é o CEO do Faça Agora, a Carol Peixoto, que é a presidente da Goiás Júnior, o Jorge, que é o sócio executivo da MOL Engenharia, a Fernanda, que é CEO da Beraia Bioprodutos, e o professor Guedes, que é o professor titular da UFG, certo? Então vai ser uma galera muito legal. Então já preparem suas perguntas, tranquilo, para mandar para essa galera e tudo mais. E é isso, eu acho que eu vejo vocês na sexta-feira. Muito obrigado a participação de todos, obrigado, Dudu, por poder dar palestra e tudo mais. Eu que agradeço, cara, de verdade. Eu fiquei muito feliz com o convite. Professora Cacilda, muito obrigado, de verdade. Eu espero que a gente tenha mais momentos como esse, porque eu acho que ainda falta muito, né? A gente ter essa pegada de empreendedorismo, levar a educação empreendedora para os universitários, porque a gente ainda, enfim,
Temos alguns mercados, mas eles estão muito bem consolidados, e eu acho que a partir dessa educação empreendedora está levando essas informações para a galera, para o pessoal, é muito bom para que eles consigam enxergar novos nichos, enfim, a gente começar de fato a gerar impacto na sociedade, um impacto social positivo. Eu acho que política a gente não precisa fazer propriamente dita, a gente está lá no plenário, enfim, está fazendo política lá, a gente pode fazer isso por meio do empreendedorismo, que enfim, está gerando impacto social, isso é muito importante. Então, muito obrigado de verdade pela oportunidade e agradecer a todo mundo que estava presente aqui. E espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Às vezes eu me delonguei muito em alguns aspectos, em alguns pontos. Mas é isso aí. Que bom, então, que abrir algumas possibilidades para algumas pessoas, para a Stephanie. Fico muito feliz por isso, de verdade. É isso, gente. Obrigadão. Queria parabenizar, Eduardo, pela sua excelente palestra. Fiquei muito inspirada. Que bom. Realmente, está de parabéns. E Obrigado. parabéns também à equipe organizadora da empresa Elo Júnior. Os eventos estão acontecendo durante essa semana de forma assim, muito gratificante e atendendo o objetivo da nossa extensão, que é essa transferência de conhecimento, essa troca de saberes. Então, agradeço pela sua disponibilidade e parabéns, novamente. Eu também quero te dar os parabéns, professor, pelo que você está fazendo aqui, é sensacional, tá levando a educação empreendedora para o pessoal, de verdade. Obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Então, gente, obrigado para todo mundo. Pode falar, Dudu. Não era isso, eu só ia me despedindo aqui mesmo. Tranquilo. Você vai falar, então, nos vemos sexta-feira, galera. Muito obrigado. Valeu. Até mais, gente. Valeu.